A paz de Cristo a todos. Deus abençoe. Sejam bem-vindos a estar conosco nesse trabalho que é Meditando a Palavra de Deus, seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Nós estamos nessa responsabilidade de levar o Evangelho. O Evangelho de graça recebeste e de graça dai. Foi isso que Jesus orientou seus apóstolos e é isso que nós devemos passar. E temos falado aqui sobre esse inimigo terrível que transgrediu as leis, que caiu e que está destruindo e acabando com a humanidade através do próprio homem, que é Satanás. O versículo de número 6 da carta de Paulo, o capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Efésios, ele diz no versículo de número 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Então, meu querido, meus amados, o que Jesus está dizendo aqui, que você tem um inimigo, está falando através do apóstolo Paulo, que você tem um inimigo, e esse inimigo não brinca em serviço. A igreja brinca em serviço, a igreja faz o que quer, mas o inimigo não. Ele tem a sua função: matar, roubar e destruir. Todos nós nos enganamos religiosamente que os orixás, que os caboclos, que os guias, que os exus, os demônios, eles fazem alguma coisa de bem para a pessoa. Faz não, queridos, ele faz um negócio com a pessoa. Lá no reino do Espírito, eu vim de lá. Eles fazem uma troca. Você recebe algo que eles apresentam a você, você vai ter, mas eles, para fazer isso para você, eles exploram o quê? Eles usam o quê? A sua inteligência. Porque a inteligência do ser humano veio de Deus e não do diabo, e nem do homem mesmo. Ela veio do Senhor. Todo homem tem essa capacidade de executar e de exibir uma inteligência que Deus deu. E Satanás aproveita dessa inteligência para colocar em cima do homem seus planos, seus projetos. Por que eles dizem que tem pombagiras? Não existe pombagira, mas existe, eu já estive lá com eles. E como é que você diz que existe, diz que não existe? Eu disse que não existe no que diz respeito espiritual. Não tem, é só demônios, é só anjos caídos. Não existe um demônio no mundo espiritual. Mulher, não existe. Sem medo de errar, pode falar o macumbeiro o que quiser de mim, pode dizer o que quiser, não existe um Iemanjá, é um espírito imundo que está ali, ou um orixá, ou um guia, mas homem, os demônios é considerado como assim, anjos. Então, não tem isso de ser feminino, não existe. Mas e por que eles fazem isso? A obra inteligente de Satanás, usando a inteligência do homem, é que faz isso. Satanás se transfigura em anjo de luz, e o que ele faz? Ele usa os seus demônios nessa posição, para enganar as crianças, e para se apoderar das crianças, sem que a pessoa descubra. Satanás não dá na cara de ninguém, para que você descubra e fale, é ele, nada disso. Ele trabalha sorrateiramente, para você fazer o que ele quer, ele fazer através de você, e você achar que é você que está fazendo. Ele é espertíssimo. Então, quando se usa os espíritos mirins, Mariazinha, Malandrinho, Cosme Damião, os chamados herês, não existem esses demônios pequenininhos assim. E o que existe então? Existe um espírito, um anjo caído, que está aí para apoderando das pessoas, mas para eles operar na vida das crianças, tem essa transfiguração, ou seja, eles não se transfiguram, mas eles fazem isso na mente humana, na vida das pessoas, traz isso através da religiosidade de muitos anos, de 6.000 anos, desde que o homem caiu. Ele traz isso para que ele possa manipular a mente da pessoa,
dominar a mente das pessoas e trabalhar em cima disso. Para quê? Para matar, roubar e destruir. Satanás oferece muita coisa, muitíssimas coisas. Mas tudo que ele dá para o homem, ele arranca do próprio homem. Ele tira do próprio homem. Ele não traz dele mesmo, ele não tem, queridos. Quando Satanás chega para Jesus, lá no capítulo 4 de Lucas, e mostra para Jesus o esplendor de toda a terra, toda a grandeza, todos os reinos, o que ele fala para Jesus? Se tu prostrar e me adorar, tudo te darei, porque a mim foi entregue. Não era dele, querido, ele não tem nada. A mim foi entregue, eu dou a quem quero. Por isso Jesus, conhecendo a astúcia dele, a presunção dele, a sagacidade dele, a sabedoria, disse: você vai me dar nada, cara? Você quem é isso aí, rapaz? Para de ser bobo. Não vem passar isso para mim, que isso aí não é nada, isso aí fui eu que fiz, isso aí eu vou destruir. Em outras palavras, o que Cristo quis dizer para ele foi isso: você vem me oferecer o que você não tem? Você vem me oferecer o que você roubou, cara? Você tem isso roubado. Era o que Jesus quis dizer. Aí Jesus fala para ele assim: eu vou adorar só a Deus. Não há outro a quem deve ser adorado, Satanás. Satanás afasta-se do Senhor Jesus. Então, Satanás pode fazer muita coisa? Pode fazer muita coisa e faz. Pode fazer muita coisa e faz. Eu mesmo, sendo usado por Satanás, já fiz muita coisa, inclusive em terreiro, ajudando as pessoas, Pai de Santo, fazer curas espirituais. E você vai buscar o testemunho depois e confrontar com a pessoa que fez o tratamento e recebeu, sim, senhores. Mas para que isso, irmãos? Para que isso? Veja uma coisa: quando Jesus operou aquele milagre naquele cego de nascença, o que ele fez? Ele pegou o lodo da terra, ali ele molhou com a saliva, fez o lodo e colocou nos olhos do rapaz e disse: vai lavar lá no tanque, vai. Primeira coisa, o rapaz tinha que se esforçar. Ele se esforçou, foi lá e lavou e ficou vendo, né? O que Jesus mostrou ali para toda a raça humana. Ele, Jesus, faz o milagre. Ele, Jesus, fez o milagre. Então você tem que entender hoje, a dimensão da fé na igreja vai muito além do que o que nós estamos vendo aí para operação de milagres. Hoje, Satanás, ele está matando, roubando e destruindo, mas Satanás, se ele impor as mãos sobre uma pessoa, ele não vai impor nunca. Por que Satanás não vai impor a mão numa pessoa nunca? Ele não tem como fazer isso, queridos. Ele é anjo, ele é querubim. Jesus é diferente. Ele, Jesus de Nazaré, com aquelas mãos, com as mãos que está lá na Nova Jerusalém, lá no lado do Pai, você vai contemplar isso, você vai ver a marca dos cravos lá, se você for morar no céu com ele. Foi essas mãos que operava ele, Jesus, e não o diabo. O diabo, e não o homem, melhor dizendo. Mas o diabo, para fazer as coisas, ele usa o homem, por isso ele manipula o homem para destruir o próprio homem. Veja que ele usa o homem a fim de convencer os outros homens, para que os homens sejam iludidos, e ele destrói. E o que ele oferece de riqueza não é dele, querido, ele não tem. Ele controla, ele está comandando, porque ele é o príncipe desse mundo. Mas a riqueza não é dele. Não é dele. Mas ele pode fazer muito. Ele ofereceu para Jesus. Ele pode fazer muito, mas desse muito que ele pode fazer é com um objetivo. Por que ele ofereceu para Jesus? Ele amava Jesus? Ele queria dar para Jesus o céu, tudo isso que ele falou? Ele ia ser eterno com Jesus? Irmãos, ele ofereceu para Jesus porque ele queria enganar Jesus. E ele sabia que Jesus é soberano a tudo isso. Ele conhece Jesus. Então, o que acontece?
Você que está dentro da igreja, que está buscando, que está orando, que está meditando na palavra, que está confiando, exercitando a sua fé, você será revelado por Cristo e você vai ver que a maioria das coisas na igreja hoje é supérfluas. São suposições. A maioria delas, o inimigo é que está agindo. E não Deus. A maioria das coisas, carne. E não Deus. Quando a mulher chega para pedir a cura, Jesus o curou. Olha o exemplo do apóstolo Pedro e o apóstolo João. Na carta, ou melhor, no Evangelho de Atos, capítulo de número 4, capítulo 3. Quando eles curam aquele homem, quando Jesus cura aquele homem que era paralítico, lá na frente do templo. E aquele homem, aquele pessoal levanta e vai adorar eles dizem, espera aí, gente, coisa não funciona assim não. Aqui não fomos nós não, vocês precisam entender que nós somos homens iguais a vocês. Quem fez esse milagre aqui foi a fé desse homem, em Cristo Jesus. Se vocês crerem em Cristo Jesus e tiver fé com que ele teve, através da nossa imposição de mãos, vocês vão ver o milagre acontecer em todos vocês, através de todos vocês, ou na vida de todos vocês, através das nossas vidas. Então Pedro descartou tudo aquilo, para quê? Além de Cristo ser glorificado, Satanás não entrasse no meio e dividisse o povo, e pegasse para ele o milagre. Então observe que as coisas que Satanás opera aqui na terra, tudo está no controle dele? Está assim, irmãos. A raça humana está no controle de Satanás. Com raras exceções que está servindo a Deus em espírito e em verdade. Poucos dentro das igrejas, em qualquer religião. Todos estão na mão do inimigo. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. João disse, quem comete o pecado é do diabo. Quem é que não comete pecado hoje? Toda alma me pertence, mas a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel diz isso. As almas não estão em pecado? Queridos, não tem saída. O mundo pertence hoje ao maligno e todo mundo está no maligno. O diabo controla tudo. Quando o diabo ganhou a guerra lá no Éden, ele não ganhou a terra. Ele não ganhou geograficamente, ele ganhou o homem, a mente humana, o domínio através do homem, ou do homem através dele, o homem dominado por ele. Foi isso que ele fez. Então, as igrejas hoje, os irmãos hoje, Paulo está dizendo para revestir aqui, os irmãos querem revestir das coisas terrenas, das coisas que estão aqui. Só pensa terreno, só pensa humano, só pensa nisso. Pode até receber e está recebendo, mas para quê? Para ficar aqui. Vai morar onde? No fogo, se não se arrepender. Quando Jesus diz que não deixa tudo por amor dele, não tem saída, querido. Ou você deixa tudo e vem servir a ele e se converta para que ele faz milagre através de você e não a igreja. E não a igreja. Se o apóstolo hoje fizesse uma cura através deles, que eu acho quase impossível Deus fazer cura na vida através da vida desses apóstolos aí, quase impossível. Não descarto não, pode até ser que aconteça, tá? Mas por conta de quem? Por conta daquele que está lá no banco necessitado da cura. Como aquela mulher do fluxo de sangue, como aquela mulher do problema da criança, como a filha de Jairo, aquela menina que estava morta lá, como aquele centurião, né, de Cafarnaum, todos eles. Por conta da fé deles. E como, por exemplo, esse que eu acabei de falar, que o apóstolo Pedro e João levantou no templo de Formosa. Por causa da fé do homem. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Ele curou 10 leprosos, só um alcançado para a salvação. Os outros se corromperam, não quis servir a Jesus, não quis seguir, caiu fora. É como o canal Coluna de Betel, o povo não quer me ouvir. Por quê? Ninguém quer a verdade, queridos. O povo não quer a verdade. O povo quer oba-oba, o povo quer que faça aquilo que eles querem. E nada mais. Cristo para eles é o gênio da lâmpada. Apertou, esfregou, manifestou lá e pronto. Resolvido. É isso que eles querem. Cristo não é isso.
Ou você é soberano, ou ele é soberano para você, ou ele não vai fazer nada para você. Não tem nada que obriga Jesus a fazer as coisas. O que obriga Jesus a fazer as coisas é o que manifestou-se naquela mulher. Até os cães se alimentam das migalhas que caem das mesas do seu Senhor. Fé pura, genuína, verdadeira e em Cristo Jesus. Não operou. Se não faz. Então você pega a Bíblia aqui, ó, Jesus está dizendo aqui, ó, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo tem ciladas? Quais são as ciladas? Milagres das igrejas está cheio, a maioria cilada do diabo. Não foi Cristo. Cilada do diabo, o congresso está cheio de crente. Política está cheia de pastores crentes. Jesus? Que Jesus, irmão? Mamou o diabo. Nem medo de errar, fala o que quiser. Vai falar com Deus? Ele diz aqui, ó, revestível de toda a armadura de Deus. Capítulo de número 5, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5. Dá uma olhada aí. O que Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Tessalônica. Versículo de número 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe, irmãos, o que é uma vida cristã em obediência a Deus? O que é um revestir das armaduras de Deus? Olha o que Paulo está dizendo para os irmãos de Tessalônica aqui, irmão, nós, porém, que somos do dia. Não significa 24 horas do dia, esse dia que conta-se 24 horas. Primeiro que dia não se conta 24 horas. Só na linguagem de Roma, a nossa linguagem, que é 24 horas por dia. Dia se conta 12 horas, mais 12 para a noite. Fim de conversa. Mas Paulo fala de nós que somos do dia aqui, não significa esse sol que está brilhando. Significa luz em nossas vidas. Luz divina pela fé. Vida no altar de Deus. Obediência a Cristo Jesus. Confiando nele. E isso é ser do dia. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas tens a luz da vida. Então Jesus está dizendo aqui através do apóstolo Paulo, nos revestindo-nos da couraça da justiça. E qual é a couraça que Paulo está dizendo aqui? Ó? Olha, couraça da fé. Tudo que Deus fez, tudo que Cristo operou pela fé daquela gente. Tudo que Cristo faz pela fé que nós temos nele. Se não for assim, Cristo não vai fazer. Mas não é a fé do apóstolo, não é a fé do pastor, nada disso. A fé do pastor leva ele para a política, leva ele para as idolatrias, leva ele para uma série de coisas, para as riquezas desse mundo, não a Cristo, como nós estamos vendo por aí, com algumas exceções, tá bom? Ele diz aqui, ó, no capítulo de número 2, da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo está dizendo aqui, ó, versículo de número 9, versículo 8. E então se revelará, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então Paulo está falando aqui do anticristo. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça, para os que perecem
perece porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Da igreja, tomem cuidado, porque você está na mão de um anticristo, aí abraçando pastores políticos, ficando na mente deles, recebendo deles que você tem que ser rico, que você tem que ser aquilo, tem que ser o que você pensa, que você imagina. Você vai ser tudo isso trabalhando honestamente, sendo sincero, se bem que trabalhar honestamente hoje, do jeito que nós estamos vendo a nossa nação, que os políticos passam para nós, o que eles fazem, olha o fim de ano, irmãos, para vocês verem o que os políticos fazem com a população. Olha o que o presidente fez aí agora, com os pobres dos aposentados, e o que ele faz todo ano, e o que eles querem fazer. Como é que um jovem que vai olhar o seu futuro, daqui para frente, quando envelhecer, se ele começar a olhar para isso, que prazer esse jovem tem de lutar pela nação? Nós estamos criando uma nação, de um povo individualista. Esse é o problema, cada um está pensando em si, não pensa em pátria, queridos. Por quê? Porque o governo não deixa. O governo não deixa. O governo, todos eles que entram lá é a mesma coisa. Se contribui, fica para eles e não para a nação. Se trabalha e faz o que tem que fazer, fica para eles e não para a nação. É o que eles estão fazendo. Nunca o trabalhador brasileiro, o jovem brasileiro, o homem brasileiro vai deixar de contribuir com a nação. Mas isso nunca, daqui para frente, não vai ter mais retorno. Você imagina o que os políticos querem fazer? Que toda a nação brasileira receba um salário mínimo de aposentadoria. Isso é uma vergonha, irmãos. Isso é perigosíssimo. Olha o que ele fez agora aí. 4,84 para o salário mínimo, e o outro, eles vêm fazendo desde de todos os tempos que eles vêm fazendo isso, e ministros dizendo que tem que ser assim. Por que, irmão, se tem rios de dinheiro na nossa nação, que dá para manter, e para ser, e para viver, e para enriquecer, onde é que eles estão colocando esse dinheiro? Tem um vácuo, onde ele está indo? Está indo para onde? Porque dinheiro entra, e dinheiro tem. Me lembro do passado que tinha uma música lá que dizia: dinheiro entra, dinheiro sai, dinheiro vem, dinheiro vai, dinheiro entra, dinheiro sai. Eu lembro dessa música que dizia. E é assim mesmo, o dinheiro vem, o dinheiro tem, o trabalhador brasileiro é honesto, trabalha, aplica, paga. E o que eles estão fazendo com o trabalhador brasileiro? De quem é que vem isso? Sabedoria humana? Sabedoria do diabo, rapaz. É Satanás que está no meio disso. E dentro da igreja, o problema é que dentro da igreja, esse iníquo que é Satanás aqui, que é o anticristo, está trabalhando nessa manipulação para dominar o homem, para dominar a terra, para dominar o povo, dominar as nações, e o povo na igreja em concordância com isso. Ainda existe aposentado que fica do lado de política, é um absurdo. Absurdo. O cara trabalhou, o cara trabalha, a nossa juventude está aí esforçada, trabalhando, batalhando, lutando. Hoje, para ganhar um salário mínimo, para ganhar 1.500, irmão, pelo amor de Cristo. O Brasil não é para estar nisso. Estamos vendo as reformas aí para poder acertar a economia. Por quê? Porque a corrupção está lá dentro, não deixa ir para frente. É um absurdo. E o povo enganado por esse aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Anticristo, Paulo falando aqui, ó. Todos sinais e prodígios, engano da mentira, e o povo está dentro da igreja vendo as coisas, dizendo: o senhor está aqui, o senhor está assado, e vem os ídolos gospel, e vem tudo isso, e vem essa baboseira toda, essa montoeira de lixo dentro da igreja, e o povo diz: Jesus, que Jesus, rapaz? Só som de praga, se é que existe. Porque o Nazareno, aquele que nasceu na cruz de Belém, da Virgem Maria, nunca. Estamos vendo o diabo matar, roubar e destruir aí, Jesus falando: reveste. Paulo aconselhando a igreja de Corinto, de Éfeso: reveste-se da armadura de Deus. Olha o amor, olha a coração da fé, olha o conhecimento. E o povo descambando-se para uma mentira, para as mentiras. Esse aqui, ó. Vem para cá que você vai ficar rico, você vai encher da bênção. Irmãos, você quer ficar rico? Trabalhe, batalhe, seja inteligente. Seja inteligente.
Cristo te dará inteligência, a Bíblia diz isso, e através da inteligência de Cristo, você vai saber o que fazer, você vai saber agir, você vai saber viver nesse mundo terrível, você vai prosperar e tudo que é seu vai prosperar e vai ter bênção de Deus. Mas sai dessa fábula mentirosa que está aí. Vem aqui que você vai ganhar um carro novo. Tu vai dar para ele, pastor? Bando de mentirosos, irmãos. Bando de mentirosos. E vocês não revestem do poder porque não quer. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de quem? De Satanás, com todos os sinais, engano e prodígio da mentira. Olha quanta coisa ele faz e quanta coisa ele está fazendo. Você está vendo aí, está repleto de milagres. Eu entro em igreja apostólica hoje, igrejas evangélicas que está por aí, católica também, eu entro lá e digo, isso aqui é mentira, não tem esse milagre aqui. Pode falar o que quiser, não tem. De Cristo não, tem, mas não é Cristo. Esse milagre aqui não foi Cristo que fez. Fala a hora que eu quiser. E pode mandar eles rezar contra mim, ou orar, ou fazer o que quiser, amaldiçoar, mandar Satanás vir, que Satanás vai pulando nas costas deles. Ah, já está. Não precisa nem pular mais, né? Pode falar. Porque o inimigo está aqui, ó. Está aqui, ó. Paulo está dizendo aqui, ó. Revestivos de toda a armadura de Deus. Como é que você reveste a armadura de Deus? Fé em Cristo, sinceridade e verdade. Então nós estamos vendo uma nação, nós estamos vendo o nosso povo aí como está andando e para que caminho o Brasil está indo. Mas é o anticristo, não é nada, queridos. É a corrupção que ele está colocando no homem. Você está percebendo que Paulo está dizendo que ele vai vir ainda? E quem está preparando o caminho dele? Os homens. Era para isso? Não era para isso, não precisa. E aí eles querem combater racismo, eles querem combater a diferença de gênero, todas essas coisas eles querem combater. Como vocês vão combater? Como vocês vão conseguir combater se vocês é contra, se vocês trabalham errado, que está na lei? Olha aí a diferença. Corrupção, ou melhor, a inflação brasileira esse ano de 2024 foi 7%, não, 5% foi. Para de mentir, gente. Nunca, se botar na caneta, na ponta do lápis, como dizia meu pai, corretamente, vai para 15, 20, sem medo de errar. Quem consome e compra sou eu. Você que consumiu e comprou, tá lá. Irmãos, em outubro nós comprávamos aí 1 quilo de picanha, 1 quilo de carne aí por 40, 30, 50 reais 1 quilo de alcatra, nós comprávamos. Hoje ela está 100, 98. Vai lá ver se eu estou mentindo. E quanto ele deu de aumento agora para o salário mínimo para a nação? 5%. E para o aposentado que ganha acima do salário mínimo? 4,8%. Gente, pelo amor de Deus, como essa nação vai para frente? Como é que o povo quer que Cristo esteja com essa gente? Só tem um caminho: abismo. Para onde vai com esses políticos aí? Não tem jeito. Por isso eu convoco os jovens do Brasil para buscar em Cristo para a sua vida, para o seu futuro. Jeremias disse: maldito é o homem que confia no homem. Sai das garras dos seus líderes religiosos, padres, pastores, bispos, apóstolos, que anda te iludindo com isso. Vem para a verdade em Cristo Jesus. No capítulo de número 4 da carta de Tiago, abra comigo. Tiago diz assim, para os irmãos da igreja primitiva, ele disse assim, versículo de número 4, versículo 3:
Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos prazeres. Está pedindo para quê, querido? Você quer tudo isso para quê? Para ficar aqui. E a vida espiritual? Jesus disse para os seus apóstolos: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que você tem para essa vida é acréscimo. Vem de Deus quando você se converte, tá, queridos? Não é essa coisa que está por aí, não. É jatinho dali, é Ferrari de lá, na mão de bispo, de apóstolo. Nada disso, queridos. Tem nada disso. No que diz respeito, graça. Tudo isso pode acontecer por astúcia de cada um deles. E não é diferente, né? Mas o que Jesus recomenda a nós é isso: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo diz que a nossa pátria não está aqui, está no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador. Aí ele diz aqui, ó: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E agora? O que vocês vão falar para Tiago agora? Hein, igreja? O que vamos falar para Tiago agora? Aí ele diz assim: não, mas isso é o ser humano. Ser humano com quem? Você vai ver ele aqui na frente. Ele diz aqui, ó: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você gosta das coisas desse mundo? Você quer para essa terra aqui, querido? Você é inimigo de Deus. Está aqui, ó. Vai discutir com o Tiago, discutir com o Espírito Santo que estava com ele, vai falar para eles. O que você pensa é terreno, as suas riquezas é para esse mundo, o que você busca é para aqui, para a terra. Não, porque eu quero emprego para ganhar isso. Amém, vai buscar um emprego, mas estude, busquem, né? Mas em Cristo Jesus, para que Ele possa fazer, pela graça dEle, a bondade dEle. Eu estou batendo sempre, pastor em política, é esses aqui, ó: adúlteros e adúlteras, nunca vai ver o reino de Deus com justiça, nunca, queridos, não adianta. Apóstolos, bispos, missionários, que vende tudo dentro da igreja, que troca tudo pelo nome de Jesus, vai ver o lago de fogo e pular dentro dele, ser jogado dentro dele. Não adianta. Aí ele diz aqui, ó, no versículo de número 5: ou pensais que em vão, diz a Escritura, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intensos ciúmes. Antes Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí, você é humilde? Você é humilde com isso? Como é que Paulo fala revestir? Como é que eu vou revestir de Cristo numa vida como essa? Dissolutamente. Aí ele diz aqui, ó, o 7. Está vendo que ele está por trás de tudo? Olha ele aqui, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir a quem? Resistir a quem? Ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, acorda, Satanás está matando, roubando e destruindo através de pastores, de bispos, de padre, de tanta gente na religião, de tanta gente que se diz ser de Cristo, e você não tem como ver, porque seus olhos estão nas coisas desse mundo. Quando abre os olhos, já caiu, não tem mais jeito. Portanto, revestir de Deus é nascer de novo e ser uma nova criatura. Falaremos mais sobre o assunto no nosso próximo vídeo. Ore comigo nessa hora. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia, por essa bendita e gloriosa palavra que Tu nos deste nessa noite. Usa as nossas vidas em Tuas mãos, porque o diabo está aí matando, roubando e destruindo, Pai. Mas eu tenho esperança, Pai, que os meus netos, que os meus filhos e os meus netos, meus bisnetos, tataranetos, terei, embora não estando aqui, mas eu verei, mas acontecerá,
tenham a vida em ti, Jesus. E eles se espelhem na tua palavra. Eles se espelhem para as suas vidas no teu reino, na tua doutrina, no teu ensinamento, na tua disciplina. Porque se olhar para os exemplos de autoridade que nós temos na terra, o caminho deles, na maioria, é cadeia. O caminho deles, na maioria, é destruição, é morte. Por isso eu peço a Ti que tenha misericórdia dos nossos jovens. Abençoa aqueles que estão dentro da igreja com sinceridade, sendo enganado pelos tais que estão lá liderando. E faça justiça contra todos os políticos. Tu não vai poupar. Tu não vai poupar. Nabucodonosor olhou e viu na parede uma mão escrevendo, os dedos escrevendo, e ele não sabia de quem era. Tem que ver a interpretação e lá está escrito: Mene, tekel, farse, pesado, que significava pesado fosse na balança e achado em falta, e o teu reino foi destruído. É assim, político, será o fim de vocês. Pode se preparar. Se depender da minha oração, espero que comece hoje mesmo. Vocês não vão abusar do ser humano e fazer do ser humano e da pátria que vocês estão fazendo. Ministros, presidentes, que aí está, e os que já saíram. Essa é a minha oração contra vocês. Já orei para o bem de vocês por 30 anos. Não abro mão. Enquanto eu não ver Deus agir, para que aqueles que temem ao Senhor possam fazer alguma coisa por bem do povo, porque vocês foram levados aí para isso. Então, o que eu te peço, Deus, é que essas corrupções não entrem na tua igreja, o que é, humanamente falando, impossível. Mas espiritualmente, em ti, tu escolhe os teus que não se misturam nisso. E tem uma igreja como exemplo na terra. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Visita para os enfermos, necessitados, aqueles que dependem de ti e aqueles que creem no teu nome. Usa as nossas vidas em tuas mãos. Visita o meu irmão que está inscrito nesse canal, os que vão escrever. Abençoa a vida deles, que eles possam ouvir a tua palavra e te glorificar. Obrigado, Deus, por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus.